Você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. A Conmebol definiu em sorteio realizado em Assunção os 8 grupos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, com destaque para o grupo F, que teremos o duelo brasileiro entre Internacional e Bahia. Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai fecham o grupo. Na Sula, o Corinthians, único paulista na competição, caiu no grupo C, ao lado do América de Cali, do Huracan da Argentina e do Racing do Uruguai. Durante o programa, vamos debater todos os grupos das competições intercontinentais. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Oi, Júlio, bom dia pra você. Ótima terça-feira pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. A Ponte ainda buscando reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria também segue negociando com atletas que têm contrato até o mês de abril. Quem pode permanecer no Majestoso é Serjão Rafael, criticado pela torcida e fez parte do rebaixamento para a Série C. O jogador tem vínculo até o próximo mês e deve renovar até o fim de 2025. O basquete de Campinas perdeu mais uma na LBF. Jogando em casa, as meninas perderam para o Sampaio Corrêa no ginásio do Tênis Clube por 94-72. Foi o segundo tropeço seguido do Campinas, que volta à quadra no sábado que vem para enfrentar o São José fora de casa. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Os 3 grandes da capital conheceram nesta segunda-feira os respectivos grupos para as disputas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana 2025. Na Libertadores, o Palmeiras caiu com o Bolívar, o Sporting Cristal e o Cerro Porteño, enquanto o São Paulo enfrentará o Tajeres, o Libertad e o Alianza Lima. O Corinthians, por sua vez, vai encarar o América de Cali, o Huracan e o Racing do Uruguai na Copa Sul-Americana. Sem competições internacionais, o Santos trabalhará por bons desempenhos no Brasileirão e na Copa do Brasil. João Fonseca chega embalado a Miami, nos Estados Unidos, para a disputa do Masters 1000. O brasileiro conquistou o título do Challenger de Phoenix domingo passado, garantindo o 3º troféu do ano em 3 meses. O próximo desafio do jovem tenista será o Miami Open. Ele estreia contra o atual número 60 do mundo, Leonard Thien, outro destaque da nova geração. O jogo será amanhã e próximo ao meio-dia. E agora o destaque do Guarani, informações do Bugre, chegando com você, Antônio Lupe. O Guarani, que também está buscando jogadores, reforços, e o Pastana, que é o homem forte de futebol do Guarani, afirmou que a equipe ainda vai ser reforçada com jogadores pontuais. O dirigente também falou da pré-temporada, ou melhor, da intertemporada, que vai acontecer um período fora de Campinas. E daqui a pouco o Pastana vai falar sobre a saída de João Marcelo e ele afirma que não vai contratar um substituto pro antigo camisa 9 do Bugre. Lionel Messi teve uma lesão no adutor no último jogo do Inter Miami, está fora da partida entre Brasil e Argentina no próximo dia 25 pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Depois da seleção brasileira perder um de seus principais astros, Neymar, por conta de lesão, é a vez da Argentina atuar sem o seu capitão. Outra baixa nos hermanos é Paulo Dybala. Também se machucou na vitória da Roma sobre o Cagliari no domingo passado e ficará pelo menos um mês afastado dos gramados. E agora o destaque de Fábio Scheib, chegando aqui no CBN Esportes. Ótimo dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Momento de decisão na Série A3 do Paulistão. A Federação Paulista definiu datas e horários dos jogos de ida das quartas de final da Série A3. Todos os jogos no próximo sábado, dia 22, às 15h, no Décio Vita, tem Rio Branco e Desportivo Brasil. Às 4h30, Itapirense e Monte Azul duelam em Itapira. Às 6h, no Hermínio Meto, em Araras, União São João enfrenta o Marília. E às 7h, no Silvio Salles,
tem Catanduva e Sertãozinho. Os jogos da volta acontecerão na próxima quarta-feira, dia 26. Aproveitando, Fábio, antes aqui da opinião de Carlos Eduardo de Freitas, você também está acompanhando, a gente tem uma sonora aqui do Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol. Só queria que você, Fábio, antes da gente ouvi-lo, contextualizasse uma fala bem problemática do dirigente máximo da Conmebol, né, Fábio? Exatamente. Ontem, no sorteio dos grupos da Libertadores da Copa Sul-Americana, os repórteres, antes do evento, pararam, né, para conversar com o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e perguntaram para ele, até inclusive um repórter de língua estrangeira, de língua espanhola também, deve ser lá do Paraguai também, ou da própria Argentina, perguntou sobre a possibilidade da Conmebol sem equipes brasileiras, né, já que os brasileiros estão muito chateados, também muito revoltados com as atitudes de racismo recebidas recentemente. Então, essa foi a resposta do presidente Alejandro Domingues, logo depois dessa pergunta sobre a possibilidade de brasileiros não jogarem a Conmebol Libertadores. Imagina uma Copa Libertadores sem equipos brasileiros? ¿Sin qué? Sem equipos brasileiros? Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Seria, traduzindo, acho que deu para entender, claro, né? O repórter pergunta como seria a Libertadores sem os times brasileiros. E aí ele responde, seria como Tarzan sem chita, impossível. Fazendo uma alusão ao desenho, né, do Tarzan, da relação dele com um macaco, né? Então, é uma analogia, para ser bem leve, assim, com o presidente Alejandro Domingues, bem leve. É uma analogia perigosa, para não dizer que reforça que o próprio presidente da Conmebol tem estrutura de cunhos racistas dentro do próprio pensamento, né? O racismo estrutural. Então é muito problemático acreditar que vamos ter mudanças drásticas nas punições, sendo que o próprio presidente da Conmebol é hipócrita, porque ele fez um discurso em português, em espanhol, durante vários minutos, durante o sorteio, dizendo que os brasileiros seriam abraçados pela causa, e aí chega em tom de deboche, depois fazendo uma analogia bem perigosa. Então eu mantenho minha opinião que a Conmebol, ela, até algum clube grande do Brasil não tomar nenhuma atitude drástica, como poderia tomar o Palmeiras, a Conmebol vai utilizar esses discursos bem padronizados e nas ações práticas vai continuar bem atrás do que deveria ser feito. Bom dia pra você, Carlão de Freitas. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Você falou uma palavra que eu acho que cerca a Conmebol, cerca a Copa Libertadores, cerca a Copa Sul-Americana, eu acho que todos os torneios promovidos por esta entidade. É a hipocrisia. É que infelizmente nós somos contagiados pelo gramado, né? Então a Libertadores é objeto de desejo, a Sul-Americana também é uma competição atraente. Agora, se houvesse realmente uma mobilização envolvendo aí gigantes da Libertadores, gigantes brasileiros, um Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, uma mobilização, um boicote aos campeonatos comandados pela Conmebol, eu tenho certeza absoluta que iria causar um tremor na Conmebol, e eu acho que algo mais drástico contra o racismo seria feito. Por isso que até não concordei com as falas da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na ocasião daquela situação do Luigi. Ela disse, não, o melhor remédio é enfrentar, é jogar. Não, eu acho que não. Eu acho que o melhor remédio é uma união entre os gigantes brasileiros e uma não disputa, um boicote realmente à Copa Sul-Americana e à Copa Libertadores. Você vai ver, sem brasileiro, o que seria desta, desculpa a palavra, desta escrota Copa Libertadores. É isso, 11h15, já convidando aqui os nossos ouvintes a mandarem aí as suas participações, fiquem à vontade, 991869070, 991869070, o WhatsApp do CBN Esportes está liberado. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, nosso primo lá, o Bortoleto, rodou, hein, Valmir? Coisa, hein, velho? Mas ele tava indo bem, tava correndo bem, foi um começo aí de carreira na Fórmula 1, tem muito chão pela frente ainda, grande Gabriel Bortoleto. Nosso Valmir Bortoleto está no comando técnico e o stream tem o comando de Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Informações do trânsito com Thaís Azevedo aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina tem lentidão sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Dom Pedro I e no sentido Guanabara, na chegada à Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade encontra lentidão nos dois sentidos, próximo ali à Rua Dona Rosa de Guzmão, mas no geral é boa movimentação. A Avenida Luiz Ismânio tem trânsito livre, sentido Avenida Brasil e sentido Praça Tiro de Guerra. Pela Dr. Teodoreto de Almeida Camargo, o motorista reduz a velocidade somente no semáforo da Rua Funilense. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN agora 11h19. Consórcio Embracon, conquiste seu carro a partir de R$ 294,75 ou imóvel a partir de R$ 389 com tranquilidade e planejamento. Acesse embracon.com.br e encontre seu plano perfeito. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller conosco aqui no CBN Esportes, o nosso campeão olímpico. Tá tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, como vocês estão? Prazer novamente estar aqui com vocês. Sempre uma honra. Antônio Lupe e André Heller conosco aqui no CBN Esportes. Lupe. Opa, grande André. Bom dia pra você, bom dia pro nosso campeão olímpico, hein? André Heller. Ô André, próximo compromisso do Vôlei Renata é contra o Neurologia Ativa, lá do estado de Goiás. E a minha pergunta é em relação a projetos como esse do Neurologia, que infelizmente sofreu muito durante a Superliga. Pela primeira vez, se não me engano, eles participam aí da divisão especial do vôlei brasileiro, e a gente viu muitos problemas financeiros, problemas ali com os jogadores, e a gente vê outros projetos, até mesmo do Vôlei Renata, que é consolidado, e enfim. E a minha pergunta é assim, de que forma uma equipe, um projeto chega na Superliga e não consegue enfrentar as questões ali que são obrigatórias, né? Como, por exemplo, o salário em dia. Como é que você vê esse projeto do Neurologia e, na tua opinião, até conversando nos bastidores, o que faltou para a equipe de Goiás, que é o próximo adversário do Vôlei Renata e que já está rebaixado para a Superliga B, ter uma sequência num projeto que, inclusive, é um projeto muito interessante, porque eu conheço lá o Neurologia, ele resgata jogadores do estado, da cidade de Goiânia para tentar chegar ao profissional, mas que infelizmente não deu certo. André, bom dia.
Bom dia, Lupe. Questão muito importante, que bom que vocês trouxeram à tona isso. Lupe, eu não tenho informações específicas e, digamos assim, fidedignas à realidade deste projeto, tá? Obviamente que sei de algumas coisas, mas eu não posso afirmar, porque de fato eu não estou lá e, sinceramente, nem me inteirei do assunto, porque é algo que, na minha opinião, na minha visão, é inaceitável. Estamos em 2025. Poxa vida, não faltam mais informações, conhecimentos, aprendizados, habilidades e competências. Elas estão aí à disposição e, de maneira geral, por mais que seja multifatorial, os componentes que levam um projeto a não conseguir condições mínimas e básicas para continuar a sua vida dentro de um campeonato, dentro de uma Superliga, mas não existem mais empecilhos que impeçam um projeto de seguir sua vida. De maneira geral, geralmente está atrelada a uma incompetência da gestão. Mas quando eu falo incompetência, não estou chamando os profissionais de incompetentes, não é isso. Eu estou me referindo à falta de competências. Nós ainda temos muitos projetos que o técnico é o dono do projeto. O técnico é aquele que participa das reuniões sobre marketing, por exemplo. Nós temos ainda projetos que o técnico assume várias funções e hoje, mais do que nunca, nós temos plena certeza que multifunção é disfunção. Não é possível mais esse amadorismo, no mau sentido mesmo, no voleibol brasileiro. E o Neurologia Ativa não é o único exemplo esse ano. Nós temos projetos que passam pelos mesmos problemas. O São José dos Campos é um projeto que teve problemas esse ano. Temos outros projetos que passam por esses problemas. Claro que nenhum projeto é imune a problemas financeiros que estejam atrelados à retirada de patrocínio, de recursos. Mas hoje, o que eu quero dizer, e isso é o mais importante, não faltam informações no mercado, não faltam possibilidades para esses profissionais se capacitarem para entenderem como gerir um projeto. Passa também, Lupe, Júlio e Carlão, por uma questão de abordagem, uma questão de capacitação, no sentido que nós temos 12 projetos jogando a Superliga. Se esse projeto, ao oferecer o projeto, ao firmar parcerias com patrocinadores, digamos assim, não adianta prometer títulos, conquistas e troféus. Se um projeto esportivo depender de títulos, conquistas e troféus, isso significa que, ao final da Superliga, só um projeto, sendo campeão, vai entregar resultados. Então, hoje, existem milhões de maneiras de você entregar contrapartidas aos seus patrocinadores que não estejam atreladas aos seus resultados esportivos, ou seja, resultados que estejam atrelados ao desempenho esportivo, porque não podemos prometer desempenho, podemos prometer dedicação, capacitação, compromisso, engajamento, mas resultado não é matemática, né? O desempenho dentro da quadra não é matemática, não é possível prometermos esse tipo de resultado. Hoje nós temos majoritariamente projetos esportivos no que diz respeito à Superliga, a Superliga, que é a competição mais importante. Então, temos projetos esportivos que têm um viés político, projetos esportivos que estão atrelados a prefeituras e automaticamente a gestão do prefeito que está em exercício. Temos projetos esportivos no vôlei que o dono o dono da empresa é o dono do projeto, que é o exemplo do Sada Cruzeiro. Eu posso arriscar aqui, com até a condição de cometer um erro, mas eu vou arriscar que o único projeto que tem um projeto de retorno de mídia, com viés de retorno de mídia, que é um projeto de marketing, é o nosso aqui do Vôlei Renata. E aqui vale uma observação importante. Nós temos uma empresa profissional que gere o nosso projeto, que é a ECM
marketing esportivo, negócios esportivos. Então, são profissionais gerindo o nosso projeto. Eu, por exemplo, não sou gestor. A minha especialidade é outra, eu vou atender os patrocinadores. O Maurício Lima não é gestor, o Maurício ocupa uma outra função. Nós temos profissionais gestores, administradores, profissionais que cuidam da gestão financeira, outros profissionais que cuidam do marketing. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos mais do que nunca de profissionais gerindo o nosso esporte. Não é porque eu joguei vôlei 25 anos que eu estou habilitado a gerir um projeto de vôlei. Não é assim que funciona. Passa por aí, Júlio, essas questões que ainda vivenciamos em 2025. Perfeitamente. Carlão de Freitas. André, bom dia. Eu começo a ouvir o André, conversa muito com o André, eu fico apaixonado pela tal da psicologia do esporte, cara. Eu acho sensacional, fico me deleitando com séries no Netflix e tudo mais. E André, acho mais uma pergunta envolvendo esta situação, até na esteira do Neurologia Ativa que o Lupe abordou. Só que a parte técnica agora. Como manter um grupo focado, sabendo que precisa vencer, mas ao mesmo tempo tem um adversário, com todo o respeito, mais fraquíssimo, né? Como que você consegue manter a mente do atleta ali? Precisa vencer o jogo. E eu parto até para uma outra situação no futebol. Agora tivemos a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Como manter um grupo desse focado? Não que para que esse resultado do primeiro jogo não interfira na preparação, ou seja, não deixe os atletas na zona de conforto, André. Maravilha, Carlão, tema super importante. Antes, eu quero só inserir ou complementar com uma informação, tá, gente? Eu estive na CBV durante 6 anos, eu e o Manuel Rego, campeão olímpico do vôlei de praia, tocando uma comissão de atletas, e um dos grandes legados, digamos assim, ou melhor que legado, né? Um dos movimentos que nós prestigiamos foi a criação de um fair play financeiro. Então, ao final da Superliga, isso já faz bastante tempo, os profissionais, tanto atletas quanto profissionais das comissões técnicas, precisam assinar um documento comprovando ou atestando, certificando que todos os compromissos financeiros foram honrados. Se esse documento não é assinado ou não é comprovado isso de uma outra maneira, o clube não tem direito a disputar a próxima Superliga. Acredito que esses projetos com problemas atualmente terão muita dificuldade de construir possibilidades para participação na Superliga ou em outra categoria da Superliga, né? Só uma observação importante, porque existe esse dispositivo que protege tanto o clube quanto os seus profissionais envolvidos. Carlão, quanto ao engajamento, à motivação, no nosso caso aqui do Vôlei Renata, o Horácio lidera a comissão técnica e se cercou de profissionais capacitados para mostrar para esses atletas todos os dias que o que de fato nos capacita, nos credencia a chegar num playoff, por exemplo, não é só o jogo que é disputado sábados e domingos, é a semana. Então é de segunda a segunda que esses atletas são encorajados, que esses atletas são provocados, distendidos, para que deem o seu máximo de segunda a segunda, treinos 2 vezes por dia, treino de manhã, treino à tarde. Esses atletas são preparados, são condicionados a entregarem o seu máximo. Isso significa que, independente do adversário, esses caras entrarão na quadra entregando o seu máximo. Neste caso específico, atualmente, nós temos 2 problemas físicos acontecendo no Vôlei Renata. Um pequeno estiramento na panturrilha do Bruninho, coisas que acontecem, ele já está se recuperando, inclusive ele está dando o seu máximo na fisioterapia, no departamento médico, e o Bruno Lima, que se recupera de um mal-estar, de um resfriado, se eu não me engano. E os atletas que não jogaram tanto, como o Cris Levantador e o Davi Oposto, entraram no último jogo, que foi domingo, entregaram o melhor, porque eles treinam assim todos os dias, e nós conquistamos uma vitória muito importante que nos garantiu ainda a 3ª colocação, com possibilidades de lutar por uma melhor colocação. Poxa vida, como assim o Cris, que não jogaram muito essa Superliga? Eles não jogam talvez tanto
porque nós temos 2 titulares muito qualificados. Mas eles se preparam, de novo, de segunda a segunda, para apresentarem o melhor, quando o melhor é necessário. E aconteceu nesse domingo, eles entraram e tocaram. Eles condicionaram o time para conseguir uma vitória. Só exemplificando, Carlão, porque os atletas eles vão apresentar no jogo aquilo que eles fazem durante a semana. Então, o time do Vôlei Renata é treinado para isso, independente do adversário. Em teoria, todos os times se preparam dessa maneira. André, é sempre uma honra tê-lo aqui no CBN Esportes. A gente segue aqui na torcida para que a boa fase do Renata continue aí nos próximos jogos da Superliga. E volte sempre. A gente tem um encontro na próxima semana, então. Combinado, André? Combinado. Um prazer voltar a falar com vocês. Estou aqui à disposição na torcida pelo Vôlei Renata. Até a próxima semana. Sensacional. Grande André Ehler, o nosso campeão olímpico, agora 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de março de 2025. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei da reciprocidade em meio ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A medida do líder americano atinge o aço e o alumínio do Brasil. O projeto permite ao governo brasileiro retalhar países que tomem atitudes que prejudiquem a competitividade de produtos nacionais no comércio internacional. A proposta foi aprovada em votação simbólica no colegiado e segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, reabriu para visitação depois de uma vistoria dos órgãos responsáveis pela fiscalização. O local estava interditado desde ontem em razão da morte de um turista do Rio Grande do Sul no domingo. Jorge Alex Duarte passou mal na escadaria da atração. Uma primeira vistoria constatou falhas na oferta do atendimento médico e no acesso para pessoas com deficiência. Para voltar a operar, o complexo se comprometeu a cumprir 3 obrigações imediatas: estender o horário de funcionamento dos postos de saúde, das 7 da manhã às 7 da noite, manter 2 ambulâncias no local para fazer os primeiros socorros e instalar rampas de acessibilidade. A substituição da escada rolante que dá acesso ao ponto mais alto do Cristo Redentor está sendo estudada. A cidade de Toronto, no Canadá, anunciou que cortou os incentivos financeiros para veículos da Tesla, comprados para serem usados como táxis ou para caronas compartilhadas. A prefeita afirmou que tomou a decisão por causa das tensões comerciais com os Estados Unidos. Segundo ela, a iniciativa continuará em vigor até que as questões comerciais com a gestão de Donald Trump sejam resolvidas. A Tesla é do empresário Elon Musk, que faz parte do governo do líder republicano. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos acionar Gabriel Dudziak para atualizar informações dos sorteios de Libertadores e Sul-Americana 2025. Nesta segunda-feira, os times paulistas conheceram os respectivos grupos na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. O Palmeiras estará no grupo G da Libertadores, junto com o Bolívar da Bolívia, o Sporting Cristal do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai. Antes, o Alviverde pensa no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Além de planejar como atuar, o clube elabora a logística para contar com os atletas que estarão defendendo as seleções nacionais na data FIFA. Casos dos uruguaios Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, do colombiano Richard Rios e do brasileiro Estevão. Os estrangeiros devem contar com voos fretados para voltar mais rapidamente ao país, enquanto o brasileiro terá deslocamento em voo comercial.
Internacional, uma vez que voltará da Argentina. O Corinthians está no grupo C da Copa Sul-Americana, ao lado do América de Cali da Colômbia, do Huracán da Argentina e do Racing do Uruguai. O Corinthians também teve 5 convocados: o equatoriano Félix Torres, o paraguaio Romero, o venezuelano Martínez, o peruano Carrilho e o holandês Depay. O alvinegro também tenta viabilizar o retorno de todos eles com tempo hábil para descanso antes da segunda decisão do Paulista. Já o São Paulo ficou no grupo D da Libertadores, com o Libertad do Paraguai, o Tajeres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. O Santos, por sua vez, não tem competições continentais para disputar e por isso só pensa no Brasileirão e na Copa do Brasil. Falando no Campeonato Nacional, o Peixe vendeu 2 mandos de campo para uma empresa durante a disputa do torneio. Ainda não há datas e locais definidos, no entanto. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Scheib, quero te ouvir sobre os grupos da Libertadores. Qual para você é o mais difícil? No grupo A, o Botafogo vai pegar o Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile e o Carabobo, esse Carabobo aqui, da Venezuela, né? No grupo C, o Flamengo tem a LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. O grupo D, o grupo do São Paulo, com Libertad do Paraguai, Tajeres e Alianza Lima, do Peru. No grupo E, que é o grupo do Fortaleza, Racing, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga, da Colômbia. No grupo F, o grupo do Internacional e do Bahia, com Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Uruguai. O grupo do Palmeiras tem Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. E são esses, né? Os times classificados a fase de grupos da Libertadores da América. E aí, Fábio Scheib? Júlio, eu acho que os grupos dos paulistas, principalmente do São Paulo, evidentemente do São Paulo e do Palmeiras, são bem acessíveis, né? O São Paulo, apesar de pegar um argentino, né, o Tajeres, que tem boa organização também, é um time muito bem organizado, inclusive já até eliminou o São Paulo de uma pré-Libertadores lá em 2019, enfrenta o Libertad, que tem tradição, mas também não está jogando muito bem, não está um momento muito bom, e o Alianza Lima de Guerreiro, Paulo Guerreiro, e também de Hernan Barcos, né? O time que desclassificou o Boca Juniors na Bomboneira, mas é um time mais experiente. Acho que o São Paulo, por toda a tradição, consegue sair muito bem neste grupo. Já o Palmeiras enfrenta também times tradicionais da competição, mas nenhum que leva tanto perigo, né? O Cerro Porteño, que além do jogo em campo também tem a história do caso Luigi também, que vai chegar à tona também, né? Depois de toda a disputa entre Palmeiras e Cerro Porteño na Libertadores Sub-20, com o caso de racismo, né? Mais um embate entre eles. Sporting Cristal do Peru, um time tradicional, mas também não deve oferecer tanta preocupação para o Palmeiras, e o Bolívar, que tem, a gente já sabe, a temida altitude. Mas perguntou o grupo mais difícil para mim, sem dúvida nenhuma, é o grupo F, né, dos brasileiros. Sim. Onde está o Nacional, tricampeão da Libertadores, o Internacional bicampeão, o Atlético Nacional da Colômbia bicampeão da Libertadores, e o Bahia voltando também ao Libertadores para enfrentar justamente o Internacional. Lá na última vez que o Bahia jogou a Libertadores, lá em 1989, inclusive o Bahia eliminou o Internacional no mata-mata, né? Então é muita história também, muita tradição nesse grupo. Deve rodar alguém grande aí nesse grupo F, viu, Juliano? É isso, esse grupo F, né? Ele é muito equilibrado, né? O nível técnico dos times é muito próximo, né? Inter, Bahia, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Então eu tô com o Fábio, acho que é um dos grupos mais difíceis. No mais, né, eu tô confiante aqui nos times brasileiros. Eu acho que o Botafogo é um dos times que tem que tomar muito cuidado com o Estudiantes e Universidade do Chile. Então, assim, sabe aqueles pontos que você perde em casa? E não tem mais cara boa no futebol, né? Empate dentro do Newton Santos. Às vezes demora muito pra engrenar. Eu acho que o Botafogo tem que tomar mais cuidado com esses pontos perdidos, porque provavelmente o Estudiantes e a Universidade do Chile estarão com uma pontuação de classificação. No mais, tô confiante que a maioria dos brasileiros pode avançar ao mata-mata, viu, Carlão de Freitas? Mas a questão de logística também, né, que pode dificultar um pouquinho, mas não vejo também tantos problemas para palmeirenses e são paulinos. Algumas curiosidades, né, como essa que o Fábio citou aí, o Bahia não disputava uma Copa Libertadores desde 89 e justamente na ocasião ele disputou com o Internacional, né, os dois foram finalistas do Brasileirão, o Bahia levou a melhor. E aí, depois desse longo período sem a Liberta, o Bahia retorna justamente no grupo do Internacional. Obra do destino, né? E mais uma obra do destino, aí eu digo até infelizmente, né? Porque o Palmeiras caiu no grupo do Cerro Porteño, ou seja, mais uma celeuma, vai ser uma guerra, infelizmente vai ser uma guerra, né? Porque o povo paraguaio
o torcedor do Cerro, ele vai enxergar a situação de uma outra maneira. Então a gente espera, como daquela vez, né, que o Felipe Melo falou aquelas bobagens com os uruguaios, aí o Palmeiras me cai justamente no grupo do Peñarol. Então a gente espera que seja aí uma partida tranquila, ou 2 embates tranquilos, né, principalmente lá em Assunção. Mas com relação a dificuldades, não vejo, não. Tem uma curiosidade, Julião, com relação à Copa Sul-Americana, no grupo do Corinthians, que o Corinthians caiu no grupo C, né, ao lado do América de Cali. E já está rolando aí nas redes sociais algumas situações de homenagear Fred Rincon. Verdade. Que ele é cria do América de Cali e se notabilizou como um grande capitão vestindo a camisa do Corinthians. Então já estão programando aí, ou conversando sobre homenagens a Fred Eusébio Rincon. Mas tem um detalhe interessante, hein? Os grupos de Palmeiras e São Paulo acredito na classificação dos dois, mas são equipes tradicionais, todas com histórico de Libertadores, não de título, mas assim, de estar ali brigando, classificando. Por exemplo, o Palmeiras tem Bolívar, que é um time que, se foi ano passado ou ano retrasado, City, né? Que tem o investimento do o Bruno City. Sávio, né? Nem sei se tá e lá tem a questão da altitude lá em La Paz e tudo mais. O Sport Cristal também, e o Cerro Porteño, que é um time que mais enfrentou o Palmeiras na história da Libertadores, se não me engano, foram 15 confrontos. E aí você pega o São Paulo, que enfrentou o Tadieres ano passado, eles brigaram, né, pela primeira colocação do grupo. Tem o Libertad, que é um time tradicional do Paraguai. Roque Santa Cruz, hein? Nossa, ainda joga. Eterno, né? E o Cardoso também. A dupla de ataque tem 84 anos somando os dois. Eu pensei que fosse o Rubens Cardoso, lateral. Não, o Oscar Cardoso. E o Alianza Lima tirou nada mais, nada menos do que o Boca Juniors na fase pré-Libertadores. Então, assim, é um grupo onde os dois têm condições de classificação, mas se entrar e achar que já tá tudo certo, podemos ter uma surpresa negativa. A gente torce pra que não, né? Só passando aqui, né? A Sul-Americana tem a final no dia 22 de novembro e a Libertadores no dia 29 de novembro. Os locais ainda serão confirmados. O formato segue aí nessa... A Sul-Americana já tem, né? Sul-Americana é Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Perfeitamente. Maravilha. E só o primeiro de cada grupo. Da Aguilera, né? Só o primeiro de cada grupo na Sul-Americana garante a classificação de forma antecipada. O segundo de cada grupo vai enfrentar os piores, os terceiros colocados que foram eliminados da Libertadores. Isso eu acho uma grande idiotice da Conmebol. Você pega um time que ficou em terceiro lugar da Libertadores e põe pra jogar contra os segundos colocados da Sul-Americana pra saber quem vai pro mata-mata da Sul-Americana. É uma tremenda confusão. Não, se você explicar, é mais fácil você explicar o regulamento do Campeonato Carioca, que é difícil, do que entender o time que é eliminado da Libertadores, mas pode continuar vivo na Sul-Americana. Não entendo, Júlio. Não complicado, difícil, né, de ser compreendido mesmo, Antônio Lupi. Muito obrigado pela 11 horas e 43 minutos, daqui a pouco informações de Guarani Ponte aqui no CBN Esportes. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Ontem nós tivemos a vitória do São José, um projeto que passa por dificuldades, como foi destacado pelo André Heller, mas o São José venceu o Blumenau por 3-1 fora de casa.
E o Joinville venceu o Neurologia Ativa por 3-0, parciais de 25-18, 25-16 e 25-17. Lembrando que o Neurologia Ativa já está rebaixado, não venceu nenhuma até agora e é o próximo adversário do Vôlei Renata. E voltando ao jogo do São José, a vitória foi importantíssima, porque a equipe de São José dos Campos deixa a zona do rebaixamento da Superliga. Hoje, se a Superliga terminasse nesta terça-feira, Goiás e o Neurologia Ativa estariam rebaixados para a Superliga B. Mas ainda restam alguns jogos pela frente. E hoje tem a partida entre SESI e Praia Clube, jogão de vôlei às 9 da noite. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas e 47 minutos, vamos atualizar informações dos times de Campinas, poucas novidades e vai ser assim até o início da Série C, né? A tendência é essa, né, meu caro Antônio Lupe? A tendência é essa, Júlio. E tem um detalhe, né? Todo mundo fica na expectativa por reforços, né? Por jogadores, contratações. A Ponte já fez, se não me engano, 4 contratações. O Guarani só anunciou o Lucas Macedo, né? Atacante que inclusive marcou gol em jogo treino. Só que é preciso entender que ainda tem muitos estaduais em andamento. Copa do Nordeste, Copa Verde. Então, assim, jogadores que não têm calendário pelos clubes que defendem atualmente só vão ficar livres ali no começo de abril. E tem essa janela que ontem nós colocamos, inclusive, um trecho da entrevista do Pastana, não concordando, principalmente com esse período, né, de 30 dias dessa janela da janela, a chamada janela de exceção. Aproveitando que eu usei aqui o Rodrigo Pastana, porque ele deu uma entrevista coletiva longa e são várias informações, o Pastana também falou sobre a saída do nosso menino, né, do João Marcelo, que foi pro Atlético Mineiro. O dirigente, né, o homem forte do Guarani, ele fala a respeito se teve uma negociação antes da Copa São Paulo, se o Guarani vai repor e também sobre a questão da pré-temporada, os locais e quando o Guarani e se os reforços que forem contratados vão chegar antes desse período longe de Campinas visando a Série C. Lembrando que o João Marcelo era nosso, dentre o nosso elenco, era o quarto centroavante. Antes jogou o Eliseu, era o quinto. Ainda jogou o Renan Bernabé e ele era o quinto. Então, assim, a gente tinha muito nessa posição. Essa é uma posição que a gente não vai repor. Acho que houve uma conversa do departamento de base com ele em novembro, acho. Em novembro ou dezembro. Eu não sei te esclarecer. Aqui tem a relação com a questão financeira, é a do João Marcelo. Por mais que muitos entendam que a gente deveria manter o João Marcelo na equipe, aí vai a opinião do executivo de futebol, que sabe quais são as dificuldades do nosso dia a dia. Eu acho que foi uma ótima venda, nós precisávamos fazê-la para que a gente tivesse fôlego, principalmente nessa janela, que é um absurdo, que eu continuo dizendo para vocês, é um absurdo, porque eu sei o quanto nós temos de qualidade dentro do nosso vestiário, dentro dos nossos treinamentos, e alguns jogadores ainda podem ser sondados, ainda podem ter proposta, e a gente sabe que é muito difícil segurar, por exemplo, um jogador que tem uma proposta de Série A agora. Como é que o Guarani vai segurar? É difícil, e é muito tempo. Ainda bem que as janelas
do exterior não estão mais abertas. Tem, acho que 1 ou 2, Ucrânia, Rússia, se não me engano, que ainda estão abertas. Coreia e Japão ainda estão abertos, mas já é uma janela secundária de segunda ou terceira divisão. Nós estamos avaliando a possibilidade de, sim, passar uma semana fora, porque os nossos campos têm que ser tratados, né? Tem um tempo aí para melhor tratamento, tanto do CT quanto do brinco. Sim, chegam antes. Claro que tem muito campeonato ainda rodando, né? Copa do Nordeste, alguns estaduais, tem estadual que inventa terceiro, quarto, nono, 10º. Então, assim, tem alguns jogadores que ainda estão atuando, jogadores que estão no nosso crivo de contratação, e aí a gente tem que aguardar, não tem jeito. Aí esses não tem jeito. Pode ser, sim, que algum atleta chegue só no início de abril, mas tem jogadores que chegam já na semana que vem. Tá aí o Pastana falando sobre a chegada de jogadores ainda em meio aí essa questão da intertemporada. Pode ser realizada em Itu ou em Águas de Lindóia, onde aconteceu antes do Campeonato Paulista. Só para entender um pouco dessa crítica, então, à janela, o grande problema é o medo de perder os jogadores a 1-2 dias de começar o campeonato. De repente o Guarani tá ali, temos um elenco fechado. Isso. Dia 10 de abril, isso. Estreia dia 12. Chega no dia 10, vem um time da Série B e contrata um dos principais jogadores. Isso pode acontecer. Pelo que eu entendi, o problema não é a janela. O problema é o período em que a janela está aberta. Para garantia, o clube não tem garantia de qual elenco vai disputar o campeonato, né? Porque há poucos dias ele pode perder um jogador. Você sabe, Júlio, ontem a gente estava debatendo sobre isso, eu não havia me atentado, né, nesta situação, mas o Pastana, ele não está todo errado, não. Porque o fato da gente, né, eu falo a gente, Guarani e Ponte, né, o fato da gente disputar a Série C, os clubes ficam muito vulneráveis, muito. Qualquer clube de Série B com uma proposta, não sei, um contrato um pouquinho mais longo, tal. Primeiro, só por ser Série B já interessa mais que Ponte e Guarani. Porque com todo respeito aos campineiros, eu acho que hoje, infelizmente, em se tratando de Série C, as camisas enfraqueceram. No mercado, eu digo. Então chega o Atlético aí, que hoje está aí dominando o interior de Minas. Pô, chega o Atlético com um contratinho de toda a Série B. Aí você tá ali meio que acertado com a Ponte ou com o Guarani. Cara, eu não sei se talvez o Atlético seja mais interessante. Você está num clube que demonstra uma certa estrutura, que demonstra potencial de evolução, de crescimento. E você vem pra Série C, num Guarani, com uma pressão maluca para subir, né? Uma torcida que vai pressionar ao extremo também. E com um clube que a gente tem notícias de que financeiramente não anda bem. Então o jogador que pensa mais no bolso e ele tem todo o direito, ele vai optar por um Atlético, de repente. Né? Então mostra a vulnerabilidade dos nossos clubes a partir da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Então por isso o Pastana tá aí, meio receoso com relação à extensão, né, dessa janela que deixa o Guarani muito vulnerável. É isso. E agora, em relação à Ponte Preta, meu caro Lupe... A Ponte pode acertar a renovação de contrato com o Sérgio Rafael, que é um jogador que não tem aí, pelo menos a gente percebe isso em rede social, não é do agrado do torcedor da Ponte, até pelas partidas que fez e claro, o rebaixamento, o carimbo de rebaixamento está marcado no Sérgio Rafael, que no Campeonato Paulista também teve algumas atuações ali que acabaram deixando o torcedor da Ponte preocupado. O contrato dele até abril, e a informação que nós temos é que o vínculo pode ser renovado até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C. Matéria que hoje estampa a capa do Globoesporte.com. Dudu Scheid, lembra dele? Dudu Scheid. Veio do Operário, formado na base do Colorado, do Internacional, passou por um procedimento médico no joelho, e ainda está em transição, não foi inscrito no Campeonato Paulista, mas é um jogador que, se nos treinamentos mostrar potencial, claro, depois da recuperação, pode ser utilizado. E é bom lembrar que o Vilhena, que é meia, a mesma posição do Dudu Scheid, foi embora, devolvido ao São Paulo, então é uma lacuna, é uma vaga que existe ali no meio-campo da Macaca. O Dudu
não luziu ainda com a camisa da Ponte, né? Mas o que eu recebi é que na pré-temporada ele estava indo bem, até machucar o joelho, né? Então pode ser uma alternativa aí diante da saída do Pedro Vilhena, por exemplo. Algo que a gente tem que entender, e já citamos aqui com relação ao Guarani, é que hoje a Ponte Preta é Série C. Então os reforços da Ponte Preta serão nível Série C de Campeonato Brasileiro. Concordo que o Sérgio Rafael comprometeu na Série B do ano passado, fez parte desta equipe que caiu para a terceira divisão, comprometeu em jogos do Campeonato Paulista, e a gente percebeu até nas partidas no estádio Moisés Lucarelli que a torcida estava perseguindo o jogador, né? Estava ali pegando no pé do atleta, pressionando demais, muito em virtude de erros, né? E aquele no jogo do Morumbi, ainda que a Ponte ganhou, mas o torcedor não esquece. Mas eu vejo essa renovação do Sérgio Rafael muito mais em virtude da dificuldade do mercado. Então ela já tem o Sérgio Rafael, creio que uma renovação de contrato não vai ser tão complicada, então ela prefere aqui cuidar do Sérgio Rafael, tem esse tempo sem jogar, acho que dá para acalmar um pouco a torcida, do que ir ao mercado e ter que gastar mais. Traz um jogador que não está ambientado, esse jogador que vier para Campinas, ele vai ser nível Série C também, não vai diferenciar tanto em termos de qualidade do Sérgio Rafael. Então eu acho que a diretoria optou mais pelo comedimento, pelo equilíbrio, né, na hora de negociar com o atleta do que ir ao mercado. O mais certo, talvez, se a Ponte estivesse abastada de dinheiro, é recorrer ao mercado, né, contratar um jogador mais qualificado, mas a Ponte não tem. Então acho que ela optou por, a gente renova aqui, dá uma acalmada na torcida nesse período sem jogos, a gente espera que o Sérgio volte bem, né, volte aí a apresentar um bom futebol. Então acho que não vamos mexer nesta situação, por isso a renovação com o Sérgio Rafael. Olha, Sérgio. Ótima oportunidade, hein, cara? Agora não. Então vamos evitar aí de enfeitar muito o pavão na hora de jogar. Seja zagueiro. E aí, não zagueiro meia, né? Isso, zagueiro meia só tem um no Brasil. Quem? Que o Mano Menezes disse, Léo Ortiz, que joga como um camisa 10. É o único. O resto é tudo zagueiro. Não, é pra chamar a atenção é pra chamar a atenção do Sérgio Rafael, porque ele tem uma baita oportunidade na carreira de permanecer na Ponte. Né? Porque se ele saísse da Ponte, de repente ele iria para um clube menor, disputar uma divisão ainda mais inferior que a Série C. Então, Sérgio, cabeça no lugar e zagueiro é pra zagueirar. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. Eu tava navegando aqui nas redes sociais. Boa, gostei. Eu estava surfando na onda da internet. Gustavo Hoffmann, que aliás é um belo jornalista. Meu parceiro de futebol interior. Tá na ESPN, né? E ele colocou uma informação muito legal. Sabe João Paulo? Maravilhosa homenagem, eu vi. A gente precisa muito falar. legal. O João Paulo, que inclusive ainda trabalha no Guarani, né? No projeto Bugrinho, né? Sim. João Paulo, um dos melhores jogadores que vestiu a camisa do Guarani. Ele também teve uma passagem marcante pelo futebol da Itália, no Bari. Foram 5 temporadas com a camisa do Bari. E no último sábado, ele foi convidado para ir ao estádio San Nicola acompanhar o jogo diante do Salernitana, pela Série B, lá do futebol italiano. Cara, ele recebeu uma camisa e o pessoal aplaudiu em pé o João Paulo. Isso é muito bacana, talvez é isso que a gente precisa ter um pouco mais de trazer da Europa. A gente traz tanta coisa que não serve, né? final e única, essas coisas que tá acontecendo aí. O João Paulo, gente, mas a gente precisa ter mais carinho com os nossos ídolos. Ótimo destaque, sensacional. O João Paulo talvez seja um dos jogadores mais subvalorizados do futebol mundial, menos pro Bari. E o Guarani também, que dá uma oportunidade para ele. O João Paulo foi craque de bola. O João Paulo, se tivesse na Copa de 90, não foi em virtude de lesão, eu acho que a história do Brasil seria diferente. O João Paulo foi craque, um dos grandes valores revelados pelo Guarani Futebol Clube, que jogou ali no Bela Vista. Bela homenagem do Bari, ele é muito ídolo no Bari. Bom dia, será que Neymar está tranquilo? Calma aí, gente. É Luiz Santos. Ele tá querendo falar sobre a vida fora de campo, né? Bom dia. Aliás, a marcação tá pesada. Uma pena que Guarani e Ponte tenham um case de sucesso em gestão e organização como o Vôlei Renata bem próximo, mas os seus gestores não tomam como exemplo nos aspectos possíveis. É muito interessante em outras coisas. Matheus James tá mandando aqui a mensagem. Bom dia, amigos da CBN. Aliás, falando em James, você viu lá o Fábio Chave que o James Rodrigues disse que joga mais do que o Zidane, Chave e Iniesta?
Você viu isso aí? No auge, né? Eu vi. No auge? Eu vi também, e nessa mesma entrevista ele culpou o Klaus pelo vice-campeonato da Copa América contra a Argentina. Falou que o Klaus não deu 2 pênaltis para a Colômbia na final contra a Argentina no ano passado e culpou justamente Rafael Klaus. Aliás, sempre sobra pro Klaus. Bárbara, quietinho. Só que quando o Klaus dá as pichotadas dele, a galera arrebenta. Vocês não falaram Agora, domingo, ninguém falou da atuação do Klaus no primeiro jogo no Allianz Parque. Impecável. Uma atuação impecável. Uma atuação impecável. Impecável. O Klaus é um baita juiz. Tem erros, sim. Cometeu erro no derby, cometeu erros em clássicos e tal. Mas é o melhor árbitro que a gente tem hoje no Brasil. É isso aí, grande Rafael Klaus. Fechamos? 4 horas tem. Você não quer mandar um parabéns? Ah, é verdade. Nossa, Vai. pelo amor de Deus. É aniversário pra minha mamãe, Adalina. Segurar o repórter CBN. Adalina, aniversário dela. Aí, mamãe, já estaremos aí pra dar um beijão. A mamãe é sensacional. Sensacional. Eu tento que parar, senão as lágrimas começam a correr, porque falar de mãe é diferente. O dia que o pai dele um beijão. mandou um áudio aqui no dia do aniversário dele, isso já desmontou. Ixi, mas só de ouvir a voz. Mãe é complicado. Valeu, gente. 4 horas. Fala pra ele. Sem arena. Deus abraço. Valeu. Repórter CBN.